A experiência com cirurgia lamelar, ela veio com Ruiz. Ruiz, nós fomos num congresso na Colômbia e nós já sabíamos que o Ruiz fazia alguma coisa de diferente em termos de cirurgia lamelar e que ele tinha aprimorado o método do professor Barraquet, que demandava o congelamento corneano. Então, nesse congresso, o Ruiz ainda não estava comunicando o que ele estava fazendo. Aquilo era mantido sob um certo sigilo. Mas nós conseguimos, até num episódio muito pitoresco, porque o Ruiz estava sendo muito assediado e ninguém conseguia falar com ele. Então, eu, o Carlúcio, o Renato Ambrosio, nós planejamos uma estratégia de esperar o Ruiz entrar no banheiro. E quando o Ruiz fosse entrar no banheiro, a gente ia entrar junto, porque lá ele não tinha escapatória, né? E o Ruiz é fanho, meio gago, ele tinha uma certa dificuldade na fala. Então, quando ele entrou, nós entramos todo mundo, uns foi urinar junto com ele, outros ficaram por trás. E o Renato Ambrosio chegou nele e disse o seguinte, falou: professor Ruiz, a gente já soube da técnica nova que o senhor criou, e ela é realmente muito interessante, e nós queríamos ter a oportunidade de organizar um curso com o senhor. Tá? O Ruiz foi pego assim de surpresa e olhou assim para o Renato Ambrosio como a quem dizia, mas quem foi que te contou, né? Mas ele não perguntou por isso, não. Ele falou, mas vocês já sabem da técnica? Eu falei, não, nós já sabemos. É uma técnica brilhante e é excelente, e a gente queria aprender ela com o senhor. O senhor podia organizar um curso para nós? Era blefe, a gente não sabia nada do curso. E o Ruiz, então, falou, deixa eu pensar que nós vamos organizar um curso. E no final desse congresso, nós conversamos com ele e ele realmente marcou um curso para nós 60 dias depois. E 60 dias depois nós voltamos da Colômbia para fazer o curso de uma semana com ele, para aprender a fazer ceratomileose in situ. Nós somos do primeiríssimo grupo que aprendeu a técnica, compramos ali o equipamento, Ruiz Lamellar System, RLS. E nós já voltamos com os equipamentos na mala. E começamos a fazer cirurgia lamelar, provavelmente em 1989, por aí. Somos absolutamente os pioneiros no mundo. E eu adorei cirurgia lamelar, eu gostava muito, eu me dei muito bem, eu dominei a técnica muito bem, fizemos muitos casos de miopia, fizemos casos muito de ceratofacia também. A ceratofacia foi uma técnica que eu fui pioneiro nela pela in situ. Ela existia proposta por um outro colega americano que chamava Lee Nordin, mas o fato é que a gente corrigia a hipermetropia de até 10 dioptrias. Com o lentículo retirado de um míope, você transplantava para um hipermétrope e fazia a correção. Resultados muito bons, porque na época também você não tinha uma exigência visual tão grande quanto hoje. Quer dizer, todo mundo ficava feliz de ter pelo menos a sua miopia melhorada de uma maneira significativa. Você tinha uma hipermetropia de 5, 6 graus, às vezes até mais, mesmo que você ainda usasse uma correção de uma dioptria, já era um resultado considerado bom. A expectativa era melhor, né? Mas os resultados eram excelentes. Então, nós evoluímos muito na cirurgia lamelar e realmente passamos a virar uma referência na cirurgia suficiente para atrair colegas do exterior para fazer um curso de lamelar conosco. Fazemos esse curso nos Estados Unidos e muito rapidamente, lá por mais ou menos em 1900, eu acredito que talvez em 90, no início dos anos 90, nós já começamos a fazer a cirurgia sem sutura, o que era uma inovação, porque o Ruiz fazia sutura. E quando nós comunicamos isso com o Ruiz, ele dizia que aquilo era impossível, que aquilo ia soltar, ele desacreditou muito a técnica, mas nós continuamos insistindo, sempre oferecendo um curso na academia e na Sociedade de Catarata e Refrativa, na Sociedade Americana de Catarata e Refrativa. O título do curso era Sutureless Lamellar Surgery.
relação ao anel ceratocone, eu sempre fui muito amigo do Paulo Ferrara. Paulo Ferrara, ele era meu R2 ou R3 quando eu era R1 no São Geraldo. E operei junto com o Paulo ainda como júnior dele, né, no Hospital São Geraldo. Aquela amizade continuou por muitos anos e Paulo sempre foi um espírito inquieto, sempre buscando uma inovação, ele sempre estava procurando inovar de alguma maneira. Quando ele trouxe a ideia do anel corneano, evidentemente eu fiquei muito motivado com tudo aquilo. E os primeiros trabalhos que nós fizemos junto com o Paulo não foram em córnea humana, foram em córnea de coelho. Então, a pergunta do Paulo é: qual é o impacto que o anel estromal vai levar para a fisiologia corneana? E essa era realmente o grande questionamento que se fazia de você colocar um corpo estranho na córnea. Então nós compramos muitos coelhos. A minha clínica era numa casa que tinha no fundo um quintal e a gente operava os coelhos, deixava durante um certo tempo e Márcia fazia a histologia. E isso nós apresentamos, como vários trabalhos, apresentando essa histologia de córnea nos congressos da Academia Americana e de Catarata e Refrativa. E aí, até que vendo que aquilo não produzia maior impacto na córnea, nós tomamos a decisão de fazer o primeiro anel em córnea humana. E a cirurgia foi feita com uma cirurgia lamelar, o anel foi colocado e esta córnea, ela já era uma córnea que iria sofrer um transplante, mas nós queríamos que aquele anel convivesse ali durante um certo período para saber se haveria algum impacto. 3 meses depois de implantado o anel, com absoluto sucesso, nós vimos que não havia nenhum impacto, que a coabitação era extremamente pacífica, e nós publicamos o primeiro caso de histologia de córnea implantada com um anel intraestromal. Esse é o histórico. E daí vem o ganho de confiança no anel. Isso foi antes dos anos 90. A histologia foi feita no lamelar, mas a técnica mudaria para você colocar estromal através de um túnel. Os trabalhos para colocar esse anel num túnel, eles eram mais difíceis porque os equipamentos eram mais limitados naquela época. A gente não tinha uma boa guia, a gente não tinha uma boa instrumentação para fazer a tunelização. Mas nós vimos muito rapidamente que o anel nos ajudava a corrigir os astigmatismos, eventualmente iatrogênicos ou astigmatismos irregulares, muito significativos. Quer dizer, antes do ceratocone, a gente já tinha visto que o papel dele na correção de astigmatismo era muito significativo. Não sabíamos como, nós não conhecíamos o mecanismo de aplanamento que a gente conhece hoje. E na época, o Chanslin estava propondo o anel para o ceratocone, não para o ceratocone, mas para a correção da miopia. Ele propunha o anel para a correção da miopia. E nós debatíamos com o Chanslin dizendo a melhor técnica do anel, com a proposta do Paulo para corrigir o ceratocone, em adição à nossa proposta de fazer a correção para o astigmatismo irregular, qualquer que fosse ele. Então, nós começamos num grande debate com o Chanslin e ele insistindo na técnica, porém ele usava uma zona óptica muito grande. A nossa zona óptica era muito menor. E ele contrapunha nos debates que fazíamos que o tamanho da nossa zona óptica era perigosa para a fisiologia corneana. Ele queria colocar um anel, acredito que de 5 ou 6 milímetros, e nós fazíamos numa zona óptica muito menor. Ricardo Guimarães foi um dos que introduziu a ceratomimeose in situ aqui no Brasil. A gente chegou a fazer muitos casos. Ednei Nascimento, está aí o Potelinha comigo fazendo um laboratório lá em Belo Horizonte com o Ricardo.
E a ideia era tirar, a gente corrigia graus altos de miopia, tirando o tecido. E não era para ceratocone, logicamente, para altas miopias só. E aí tem um nomograma que o Ricardo tinha publicado. E aqui, para o ceratocone em si, os anéis conianos começaram aí com Fleming em 87. Tem uma descrição de uma tese do Barraquer de queratocricoinfiteusis, que também fazia em coelho um tipo de anel também, como a gente vê nesse diapositivo à direita aqui. Então, teve o Fleming, estudos pré-clínicos do FDA em 88, o Terry Burris em 91 a 93, publicando em experimental, e a gente teve a oportunidade e a sorte de fazer os primeiros casos em olhos cegos e olhos míopes em 1991. Então tem as publicações que a gente pode ver no diapositivo. E o Ricardo Guimarães também estava trabalhando com anel, ele começou a trabalhar embaixo do flap de ceratomileus nessa época também. O Kerry Assil fez várias publicações em 95 e teve aprovação do FDA em 99. A aprovação era para miopia. Então veja que interessante como a evolução das coisas. Na época que foi aprovado para miopia, o laser estavam funcionando já muito bem. E a ideia do anel era fugir da ceratotomia radial. Então, para fugir da ceratotomia radial, a gente preferia fazer o anel porque era reversível. E a hipermetropização da ceratotomia radial era um problema grande a longo prazo, como o estudo PERC mostrou 10 anos depois. Então, foi idealizado o anel para isso, para miopia, foi corrigido a miopia, miopias eram anéis diferentes, maiores, né? 7 milímetros mais ou menos, corrigiam miopias aí até 3, 4 dioptrias. Os anéis brasileiros, quer dizer, que era ring, o Ferrara ring e o Cornell ring, são anéis menores e ele tem um efeito, por ser triangular, ele também levanta o ápice e ele corrige astigmatismo, coisa que o Intacs não corrigia o astigmatismo mesmo depois que ele foi dividido em dois, porque no começo era um anel único, a gente vai mostrar, depois que foi dividido em duas metades. Mas o anel único também é interessante, principalmente em diâmetros menores, para corrigir miopias um pouco maiores ou ceratocones centrais, como vocês já sabem. Então, em 96, a gente estava utilizando anel para correção de miopia, visto que a sua previsibilidade para tal não era adequada e também a presença, né, e o aparecimento do laser, né, para a cirurgia de miopia, deixou que o anel como um recurso inadequado e, portanto, foi abandonado. Inclusive, na época existia uma empresa americana chamada Keravision, né, que desenvolveu os anéis, os Intex, conhecidos hoje como Intex, mas na época eram chamados ICR, né, e aqui eu faço um parêntese, né, para homenagear o Walter Nozé, que também abraçou a ideia do ICR para correção de miopia, né? Diga-se de passagem que os estudos para o FDA foram realizados em parte na Escola Paulista.